Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha infância com toxoplasmose. Como eu prometi no último vídeo, vou fazer uma sériezinha, uma minissérie a respeito desse assunto. Se você não viu o primeiro vídeo onde eu falo sobre o que eu tenho, como eu contraí, etc., vou deixar aqui no card de informações para você assistir depois, tá bom? Primeiro eu gostaria de falar que eu não tô me fazendo de vítima nesse vídeo, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, eu não quero nada disso. Eu simplesmente resolvi compartilhar esse assunto, né, esse detalhe da minha vida, porque muitas pessoas se identificaram e se sentiram ajudadas de alguma forma. Isso é impagável, essa sensação não tem preço, assim, fiquei super contente de ajudar apenas compartilhando a minha história com vocês. A minha infância com toxoplasmose, assim, na verdade eu descobri essa doença com 9 meses, eu era bebê, e os bebês eles não enxergam muito bem quando nascem, né, a visão vai se desenvolvendo com o tempo, e aí os meus pais eles viram que eu pegava as coisas e chegava muito perto do olho pra enxergar, então eles me levaram ao oftalmologista, ele viu as máculas na retina, e eles disseram que eu ia ter que conviver com essa doença, que não ia ver a cura e que eu ia ter que estudar em escola para criança especial, essas coisas, e que eu nunca iria usar óculos, porque não se corrige com grau esse tipo de problema. O tempo passou e eu fui me desenvolvendo como uma criança normal, como se diz, sem nenhum tipo de problema, necessidade especial, etc. Os meus pais sempre me trataram igual, sempre me cobraram igual, então eu sempre tive que tirar nota boa na escola, independente de qualquer coisa, e por causa desse tratamento eu não me via diferente. Eu sempre tive esse problema e eu não me via diferente das outras crianças por causa disso. É como se eu imaginasse assim, eu tenho problema na visão, ok, mas todas as pessoas enxergam da forma que eu enxergo, então eu nunca tive a consciência dessa diferença, entendeu? Então eu nunca me senti diferente de ninguém, nunca tive, sabe, sensação de, tipo, me sentir diminuída nem nada do tipo. Tive que fazer várias adaptações na minha vida, por exemplo, assistir desenho na TV, eu sentava muito perto numa cadeira que era minha, era tipo, se a Tati for assistir televisão, é ali que ela vai sentar, porque é ali que ela consegue ver. E isso deu algumas brigas com a minha irmã. Era assim, se eu não tava fazendo nada e a minha irmã sentava na cadeira pra ver televisão, eu instantaneamente queria assistir televisão, porque a cadeira era minha, então ela tinha que sair e sentar no sofá. Essas coisas, implicância de criança mesmo. Então eu acho que eu sentia assim, tipo, um poder, tipo, a cadeira é só minha e ninguém pode usufruir da cadeira. Isso é uma bobagem, eu sei, mas eu falei só pra mostrar que a criança não tem noção, assim, das coisas. Ela vê diferente de um ser humano adulto. Às vezes os pais têm insegurança, né? Ah, o meu filho tem alguma limitação e eu não sei como vai ser o futuro, não sei como vai ser a socialização dele, etc. Mas a criança, muitas vezes, ela não tem a consciência do problema. Então, ela não tá nem se preocupando, não tá nem se lembrando da situação, né? Da realidade ali que existe. E ela simplesmente vive feliz da vida normalmente, naturalmente, e às vezes o problema é na preocupação dos adultos mesmo ao redor. Então eu comecei a estudar, né, era a época de estudar. Eu entrei na escola já alfabetizada. Eu ganhei umas letras, né, um alfabeto de plástico, a minha mãe já me ensinou a ler em casa. Então, eu já entrei na escola sabendo ler algumas palavras, por exemplo, até 3 sílabas, assim, eu conseguia ler. Eu precisava, segundo o médico, né, estudar numa escola especial, mas os meus pais não tiveram condições de fazer isso, então eles foram nas escolas mais perto aqui para me matricular e uma delas me aceitou. Não tinha professor preparado, digamos assim, para receber e tudo mais, mas isso não foi um problema. Eu comecei a estudar. Como eu já entrei alfabetizada, em abril eu fui chamada na diretoria e eu fiquei morrendo de medo, eu me lembro, porque só eram chamados os alunos bem
custosos, assim, né, pra diretoria. Eu falei, puxa, o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz alguma besteira, né? E aí ela fez a proposta, né, se eu queria passar pra primeira série, já que eu já sabia ler. E aí eu não sabia nem o que ela tava falando, tipo, primeira série, que legal. e aí eu quis, ela conversou com os meus pais, eles aceitaram e tudo mais, e, enfim, fui pra primeira série e aí eu vi muita diferença no ambiente, sabe? Na pré-escola era uma sala linda, super decorada, tinha sonequinha depois do recreio, enfim, era outra vida, né? E na primeira série era sentar em filas, era uma sala com muito mais alunos, era assim, bem diferente mesmo. E no primeiro dia de aula, a professora me mandou sentar lá na última carteira. Eu falei, poxa, eu não posso sentar lá, né? Eu não vou enxergar. E tava no momento na sala, assim, todo mundo eufórico, ela super nervosa na hora. Ela falou, vai sentar lá no fundo do seu lugar e vai copiar a tarefa. Aí eu fui obedecendo, né? E sentei lá no fundo. Eu olhei lá no quadro e vi um monte de minhoquinha, assim, tipo, né? Era o que eu conseguia enxergar. Mas era pra eu copiar a tarefa, então eu copiei um monte de minhoquinha no caderno. E depois, no outro dia, assim, é que a minha mãe conversou e tal, a diretora conversou com a professora e não sei o quê. E a partir do dia seguinte, eu sentava sempre em 3 carteiras na escola. Sentava do lado esquerdo para copiar, do lado esquerdo sentava no meio e na direita para copiar todos os cantos do quadro. Senão eu não conseguia enxergar, sabe? Se eu sentasse no meio eu não conseguia enxergar as extremidades e enfim. Então eu estudei dessa forma até a 4ª série, até os meus 9 anos. Hoje eu sei que eu sou normal, mas eu também tenho diferenças físicas, né, entre as outras pessoas. No caso seria da visão, mas eu não deixo esse problema me limitar de nenhuma maneira. Eu procuro adaptar as coisas que eu quero à minha realidade, digamos assim, e eu me sinto muito bem falando sobre isso, eu me sinto super ok, sabe, compartilhando esse assunto, não fico nem um pouco insegura. Já teve momentos em que eu ficava insegura, né, mesmo de socializar com as pessoas, mas isso não existe mais, graças a Deus, tanto é que eu falo aqui em frente às câmeras. Eu vou contar um pouquinho sobre isso em outro vídeo, né, a forma como eu perdi a timidez e insegurança, e foi um processo, assim, digamos assim, na minha vida. Então, quando eu tinha 9 anos, eu coloquei os óculos pela primeira vez, porque eu apresentei miopia e astigmatismo, que não tinha sido descoberto, só foi descoberto quando o meu grau já estava bem alto. Eu acho que a minha visão já estava bem debilitada, assim, devido a esses 3 problemas, e quando eu coloquei os óculos pela primeira vez na ótica, eu vi diferente demais do que eu enxergava sem os óculos. A minha mãe conta que quando eu coloquei o óculos pela primeira vez, eu olhava, tipo, parecendo que eu tava vendo coisas que eu não via. E realmente eu tava vendo coisas que eu não via, sabe? Eu olhava na prateleira de óculos, assim, eu não conseguia ver a perninha dos óculos, assim, eu só se eu chegasse perto. Então eu tava olhando cada detalhe, sabe? Eu sempre tive costume de ir pra fazenda, nadar no rio, subir em árvore, e, enfim, né? Fazer todo esse programa de índio, assim, que a gente faz aqui no interior. E eu me lembro de um dia, né, a primeira vez que eu fui na fazenda de óculos, eu olhei ao redor, assim, e eu vi as folhas se mexendo, coisa que era, tipo, tudo um borrão verde pra mim antes. Agora eu via definido e eu via o movimento, eu via tudo melhor, bem melhor do que antes. Porém, ainda não era, né, e nem nunca foi uma visão 100%. Só tive a correção do astigmatismo e da miopia mesmo. Eu simplesmente sabia que para eu conseguir fazer o que eu queria, eu precisava fazer de um jeito diferente das outras pessoas, né, das outras crianças. E pra mim eu acostumei em aceitar isso numa boa, sabe? Tipo, eu tenho que sentar em 3 lugares pra eu ter a matéria do quadro. Tudo bem, vou sentar e vou ter a matéria do quadro. Eu tenho que estudar muito perto do livro pra eu
conseguir estudar para a prova, então eu vou estudar muito perto do livro. Eu vou sentar na televisão, bem perto da televisão, para conseguir ver o desenho, então eu vou sentar perto da televisão. Então eu tinha uma cadeira que ficava próximo da TV e toda a família podia sentar no sofá e eu podia sentar na cadeira. Então, assim, eu sempre me adaptei às coisas que eu tive interesse de realizar, eu me adaptei sempre. Às vezes os pais que têm criança com algum problema assim relacionado, não só esse, mas tipo alguma necessidade especial, eles podem às vezes pensar que o filho não vai ser feliz por ter alguma dificuldade, ou de alguma forma temer pelo futuro dele, etc. Eu acho que é normal essa preocupação, mas eu como criança, né, que eu fui na época, eu não tinha consciência do problema, eu não tinha consciência de quão grave ou não ele era. Eu simplesmente brincava com todo mundo. Eu não via as outras crianças, sabe, cometerem bullying devido a esse problema. Graças a Deus eu sofri pouquíssimo bullying por causa disso. Eu sempre fui uma criança muito tranquila, gostava de me envolver com as pessoas, né, tipo participar. Eu participava de teatro, participava de apresentação musical. Eu sempre gostei de participar das coisas que acontecia na escola e nunca me senti menos por ter algum tipo de problema de visão por causa, sabe? Nunca sofri nada que diminuísse, assim, em relação a isso. Eu posso dizer 100% que eu fui uma criança muito feliz, muito amada e cobrada também pelos meus pais da forma que eles cobraram a minha irmã. Então, não tinha diferença, eu me sentia como uma filha normal, igual, como uma aluna igual, como uma prima igual, enfim. Nunca sofri por causa disso. Eu fui uma criança muito feliz, sabe? Nadei no rio, eu tive, graças a Deus, uma infância no interior. Eu aproveitei o máximo que eu consegui, né, a minha infância, com os pés no chão e brincando com os meus primos. Então eu, graças a Deus, sou muito feliz por isso. E a criança que tem esse tipo de necessidade, ela não vou dizer que todas, né, mas a criança não tem tanta consciência, né, de problemas. A criança só quer se divertir, só quer, sabe, ser criança. Então, eu acho que os pais têm que tratá-la de forma natural, sabe? Jamais tendo dó, pelo menos, tipo, eu sei que às vezes a gente fica com dó, mas não tendo dó e não poupando ela de viver, sabe? Poupando a criança de viver ou poupando ela de realizar as coisas que ela quer por causa de uma necessidade especial. Graças à criação dos meus pais, eu sempre pude realizar o que eu quis, sabe? Eu sempre pude realizar das minhas artes da infância e tudo mais. E eu nunca me prestei atenção nessa parte da visão. Só com 9 anos mesmo é que eu entendi que eu enxergava diferente das outras pessoas. Eu fui uma criança assim, que na hora do intervalo, ou eu tava brincando de Power Ranger, ou eu tava brincando de adedanha, ou eu tava lendo um livro. Sim, eu lia livros no recreio. Acho que era uma dessas 3 coisas. Ou eu tava jogando conversa fora com a panelinha de amigas que eu tinha. E aí no intervalo, tinha uma menina que começou a me chamar de cega. O fato dela me chamar de cega, ou de 4 olhos, ou enfim, qualquer coisa assim, não me chateava tanto, né? Eu sempre ouvi que se a gente apelasse pra esse tipo de gracinha, a pessoa ficava mais instigada a repetir. Mas essa menina, eu ficava com tanta raiva dela me interromper nas coisas que eu tava fazendo. Tipo, eu tava fazendo alguma coisa, nem tava lembrando que ela existia. E daí ela começava a falar que eu era cega e não sei o quê. E aí, sabe quando você tira a atenção do que você tá fazendo pra prestar atenção na outra coisa, assim? E eu me irritava com essa interrupção. Eu ficava irritada e, tipo,
sempre com a mesma coisa, né? Falando que eu era cega, não sei o que lá, que ela acha que ela é cega, blá, 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 blá. Chegou um dia que ela me passou giz na roupa. Aí eu sempre falava pra professora, e a professora só, tipo, dava uma danadinha com ela. E aí eu vi que contar pra professora não adiantava. Aí eu comecei a contar pra minha mãe. E olha que, tipo, eu odeio que o meu pai e a minha mãe interfiram em alguma coisa, me defendam na escola, tipo, resolvam meus problemas, eu não gosto. Mas eu não tava conseguindo resolver por mim mesma, né? Tipo, eu já tinha falado pra menina parar, já tinha falado com a professora e nada tinha acontecido. E aí eu comecei a falar pra minha mãe, porque ela não parava, né? E aí eu acho que eu devia ter por volta de uns 12 anos, 11 talvez, acho que uns 11 anos. Aí eu comecei a falar pra minha mãe, e a minha mãe, conta pra professora. E eu falava, contei, não adiantou. Daí no outro dia eu reclamava a mesma coisa. E ela, você falou pra professora? Eu falei e não adiantou. E aí foi uma semana desse jeito. A minha mãe falou, não tô aguentando essa criança, essa menina continuar com essa história e não respeitar a professora, eu vou ter que tomar uma atitude mais drástica. Mas ela chegou na diretora e falou assim, olha, tá acontecendo isso. A gente já reclamou com a professora, já reclamou com a coordenadora, eu já vim aqui, já conversei e nada disso resolve, então agora eu estou avisando que a próxima vez que acontecer eu vou resolver com as minhas próprias mãos. Aí a diretora, tipo, meu Deus, nossa, uma mãe vai bater em uma criança aqui da escola, sabe? Tipo assim, a minha mãe fez uma ameaça mesmo, né? E aí foi preciso fazer pra eles entenderem que tava realmente um saco aquela história. E aí eu me lembro que esse foi talvez o único momento, assim, que eu fiquei, sabe, de saco cheio, assim, de alguém me ficar zoando e tal. É a única lembrança que eu tenho, assim, na verdade. Eu acho que mais pela minha mãe ter interferido, sabe, que eu lembro disso até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vai encerrar por aqui, porque senão ele vai ficar grande demais, eu já falei muito. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, perguntem aqui embaixo que eu vou responder. E se muita gente perguntar coisas parecidas, eu faço um vídeo separado falando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!